Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma semana de aula online. Vocês vão colocar no caderno cabeçalho a data de hoje. No caso aqui tá errado, tá, gente? É 14. Hoje, no dia 13, tá dando como domingo, mas é dia 14. Vamos lá para a página 39 para poder fazer a correção. Então, vamos lá. Aqui na 1 ficou... Traveling abroad, baking, dyeing hair, rock climbing, tattooing e painting. Na 2 é resposta pessoal. Na 3, my brother has never dyed his hair. It's always been blonde. B, I've never rock climbed because I don't like high place. C, my brother has baked my birthday cake. Isn't it amazing? D, my neighbor has tattooed a dragon on his arm. E, my parents have never traveled abroad. F, our cousin has painted a very beautiful scene on our bedroom wall. Agora, vamos dar continuidade no exercício. Ué, peraí. Então, vamos lá na página 40, let's practice. Vamos praticar. Write the correct heading to each chatroom post. Vocês vão escrever o título correto para cada chat, para cada post que foi postado. No quadrado nós temos exciting sport, esportes excitantes. Exotic food, comida exótica. Going to place, indo para lugares. Image change, mudando a imagem, mudando a aparência. Primeiro nós temos Sakura, 12. I'm from Japan and my family loves to travel. Eu sou do Japão e a minha família ama viajar. They've taken me to some place like the United States, South Africa, Uruguay and Spain. Eles me levaram para alguns lugares como Estados Unidos, África do Sul, Uruguai e Espanha. Criança de sorte. Então, ela é o quê? Excited sport, exotic food, going to page ou image change. Depois nós temos o Peter. I'm Hungarian boy who has been to many countries in Europe like France, England, Ireland and Switzerland, but I've never been to Budapest. Eu sou hungariano, garoto hungariano, e eu tenho ido para diferentes países como Europa, que na verdade não é um país, é um continente, mas vamos lá, como França, Inglaterra, Irlanda e a Suíça, mas eu nunca estive em Budapeste. Depois nós temos o Richard. O Richard você tem que completar. A Sakura tem que completar. O Peter não, tá? Richard, I've always loved to try new and different foods. Ugh. I've tried fried spiders, cooked snakes and frogs. Eu amo tentar experimentar novos e diferentes tipos de comida. Eu já tentei comer aranha, cobra cozinhada e sapo. Nossa, me deu até enjoo só de falar. Então, qual desses se encaixa aqui? Depois nós temos a Margot. Eita. My parents and I have been a jungle expedition once. Meus pais e eu estivemos em uma floresta, uma expedição de floresta uma vez.
Then we tried toast bugs and fry spiders. E nós tentamos assar insetos e fritar aranhas. Ai, gente, que horrível. Eu ia passar fome nesses lugares. Karen, 13. Karen, 13 anos. I've dyed my hair several times. Eu pintei meu cabelo várias vezes. It's been red, purple, dark blue and orange. And right now it's light pink. Eu já tentei pintar meu cabelo. Já pintei meu cabelo de várias vezes. Ele já foi vermelho, roxo, azul escuro e laranja. Agora ele está um rosa claro. John, então aqui a Karen você tem que colocar o título, tá? Karen. Depois John, 15. John tem 15 anos. I've never tattooed my body, but I've considered doing as soon as I turn 21 years old. Eu nunca tatuei meu corpo, mas eu considero fazer isso assim que eu completar 21 anos. Maria, 17. Maria, 17. Ela tem que colocar, tá? I have always loved extreme sport, such as bungee jumping and the like. I've read gun, rock climbing and skydiving. Eu sempre amo esportes extremos, ou seja, esportes radicais. Tanto quanto bungee jump, que eu gosto. E eu já tentei escalar e também voar. Skydiving é aquela pessoa salta lá do helicóptero, né? E abre aquela, é tipo uma roupa que parece um pássaro. E a pessoa fica voando. E Arthur, 14. I've been skiing as a snowboard a lot of time. Eu venho esquiando e snowboard muito tempo. Ou seja, várias vezes eu já esquiei e já fiz snowboard. Então vamos lá. A Sakura você tem que colocar um título. A Karen tem que colocar um título. A Maria tem que colocar um título. E o Richard tem que colocar um título. Reparou que cada um deles tá com uma forma diferente? O primeiro, a Sakura e o Peter, estão falando sobre viajar para vários países. O Richard e a Margot estão falando sobre comidas estranhas, exóticas. A Karen e o John estão falando sobre aparência física. E a Maria e o Arthur estão falando sobre esportes radicais. Ok? Tentem fazer. Vamos dar continuidade. Answer the question. Who has already gone to Uruguay? Quem já viajou, quem já foi para o Uruguai? B. Who has already eaten cooked snakes? Quem já comeu cobra cozida? C. Who has a pierced nose? Quem tem um piercing no nariz? E D. Who has gone rock climbing? Quem já fez escalada de montanha? Na 3, aqui na 2 vocês vão colocar o nome, tá? De quem que fez cada uma dessas coisas. Na dúvida, volta um pouquinho o áudio para poder ouvir novamente. 3. Read the chat room, post again and write T se for verdadeiro, true, ou F se for false. John, 15, tá? Has gone a pierced nose and a tattoo. O John, ele tem piercing no nariz e tatuagem? Yes or no? Se é no, false. Se é yes, true. Sakura has already been to Vietnam. A Sakura, ela já esteve no Vietnã. Verdadeiro ou falso? C. Margot has eaten toasted bugs. A Margot, ela já comeu insetos assados. D. Peter has never been to Budapest. O Peter nunca esteve em Budapeste. E. Richard
has already eaten bugs. O Richard, aquele de 18 anos, ele já comeu insetos. F. Arthur has gone rafting several times. O Arthur, ele já fez rafting várias vezes. G. Karen has dyed her hair many times by now. A Karen, ela já pintou o cabelo dela várias vezes até agora. E H. Maria has never done scuba diving. A Maria, ela nunca fez scuba dive. Scuba dive é mergulho, ok? Vamos para 4. A 4 vocês vão colocar a imagem, vão associar a imagem à palavra. Arrive é chegar. Bump into é você bater. Tipo, ó, você... Ai, como é que fala? Tropeçar. Cook, cozinhar. Laugh, risada. Spill, espirrar. Talk, falar. Try on, vestir, experimentar. E watch, assistir. Então, vamos associar as imagens. A, o garoto tá chegando na turma. A professora tá falando, né? Porque a aula já começou. B, as crianças estão rindo. O professor tá com a cara bem zangada. C, o garoto, ele derrubou não sei o que é isso, é um suco? Na camisa do pai. Então, ele espirrou, o suco espirrou na camisa. Na verdade, ele nem derrubou, ele botou o suco na caneca e o suco jogou para a camisa dele. D, o garoto, ele tropeçou na mesa lá do refeitório. Peraí. Do you like avocados? Você gosta de abacate? Ela vai falar assim, tipo, ela não vai responder. O que o cara tá fazendo? F. A garota está experimentando o vestido. G. O menino, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo uma salada, ou seja, tá cozinhando. E a letra H. A moça, ela tá pintando o cabelo dela. No caso aqui, ela tá olhando a moça da revista de cabelo vermelho e tá pintando igual. Vamos agora lá para a página 43. Look at the following sentence. Olhe as seguintes sentenças. Get to know food. We've never heard about it. Tendo conhecimento de comidas que você nunca ouviu sobre. Find out about different food experience you haven't tasted. Descobrir sobre diferentes tipos de comida, de experiência de comida que você ainda não experimentou. Nessa parte do texto, nós vamos ver um tempo verbal chamado present perfect. O present perfect, ele fala de action that happened at an specified time before now. Ele fala de ações que aconteceram em um tempo não específico antes de agora. Ou seja, eu vou falar do passado. Eu também uso o tempo presente, o present perfect, quer dizer de uma ação que ela começou no passado e que ela continua até hoje. No inglês, assim como no português, né, nós temos uma linha do tempo, certo? Nós temos o presente, passado e futuro. Esse tempo verbal, ele não tem no português. Porque o present perfect, ele fala de uma coisa que aconteceu lá no passado e continua, presente até hoje, entendeu? Ele também pode falar de coisas que aconteceram no passado, sem eu especificar quando. Quando que aconteceu? Eu não posso colocar uma data, senão ele viraria simple past, passado simples, ok? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão circular o verbo principal em cada frase. E 2, organizar o verbo na categoria correta. Vamos circular os verbos.
Get to know when you've never heard about. Conhecer, né, sobre comidas que você nunca experimentou sobre. Você nunca experimentou sobre aquela comida, uma coisa diferente. Quais são os verbos que nós temos aí? To know. E nós temos o verbo heard, que é o verbo ouvir. Conhecer, saber e o verbo ouvir, ok? Find out, descobrir. A different food, experience you haven't tasted yet. Descobrir diferentes tipos de comida, experiências de comida que você ainda não experimentou. Aqui nós temos os verbos find out, que é descobrir, e nós temos o verbo tasted, que é experimentar, no caso, saborear. Então, eu tenho aqui no quadrado a forma infinitiva e eu tenho past participle form, a forma do particípio passado. Antes disso, vamos lá para a página, deixa eu ver aqui, 160. Pera aí, wait a minute. 169. Lá atrás no livro, lá na página 169, nós temos uma tabela de verbos, tá? Nós temos a tabela de verbo no infinitivo, na sua forma básica, be. Aí nós temos a tabela de verbos no passado simples, que é o nosso passado. E nós temos o past participle, que a gente utiliza no present perfect. O be, que é o verbo to be, no passado vira was and were. No past participle vira been. Beat, beat, beaten. Então, aqui eu tenho essa tabela. São vários verbos. Vários verbos mesmo, ó. São 3 páginas de verbo. Então, quando vocês tiverem dúvida sobre um verbo, vocês pesquisem lá atrás, porque tem essa tabela de verbos. Ok? Vamos lá. Vamos agora voltar lá para a página do exercício, a página 43. Lá na página 43, vocês vão colocar o verbo que tiver no infinitivo e o verbo que tiver no particípio passado, na forma do particípio passado. Então, vocês vão associar. Na C, na letra A, vocês circulariam. Na letra B, vocês organizariam o verbo na categoria correta. Na letra C, quando o verbo ele aparece nas 2 sentenças, e qual deles tem a função da sentença como verbo principal e como verbo auxiliar, tá? Então, aqui, quando eu tenho o verbo principal, eu tenho o verbo auxiliar, qual é o verbo que eu uso nas 2 sentenças que eu tenho um verbo aqui que ele é auxiliar? No caso, quando eu uso a frase no particípio passado. D. Is it easy to determine the verb tense of the sentence above? Why? Talk about with your classmate. É fácil determinar o tempo verbal da sentença acima? Por quê? Fale sobre com seus colegas. Esse aqui é discussão, então não coisa não. 2. Observe and underline word in each sentence to choose the best option. Observe e sublinhe em cada sentença e escolha a melhor opção. Observe a palavra sublinhada em cada sentença e escolha a melhor opção. I read the cookbook yesterday. Eu li o livro de cozinha ontem, ou seja, de culinária. A finished action ou action going on. Ela é uma ação que ela foi terminada ou é uma ação que continua até hoje? Se eu falo I read, eu li the cookbook, o livro de culinária, ontem, eu continuo lendo hoje? Yes ou no? Se yes, vocês vão marcar a segunda opção.
Se não, vocês vão marcar a primeira. B. She has never dyed her hair before. Ela nunca pintou o cabelo dela antes. Determined time é um tempo determinado ou undetermined time é um tempo indeterminado. Ela determinou algum tempo na frase? C. Last year, my grandpa traveled to France. Ano passado, meu avô viajou para a França. Determined time é um tempo determinado ou undetermined time é um tempo indeterminado. D. The exotic dinner hasn't started yet. A cozinha exótica ainda não começou. Ainda não começou. É um tempo determinado ou é um tempo indeterminado? Na 3, vocês vão ler e responder. I have played the piano since 2010. I have already traveled to Australia. I haven't cooked pasta this weekend. Eu tenho tocado piano. No caso, eu toquei piano. Tenho tocado piano desde 2010. Eu já viajei para a Austrália. Eu nunca cozinhei. Eu não cozinhei macarrão esta semana. Então, aqui. What does the adverb since means in the first sentence? O que o advérbio since significa na primeira frase? B. Why does the second sentence use the adverb already? Por que na segunda sentença usamos o advérbio already? Ou seja, já. Na próxima página. Why is the present perfect used in the third sentence? Por que o presente perfeito ele é usado na terceira sentença? Por que ele é usado? Na 4, vocês vão desembaralhar as palavras e usando a frase no present perfect. Antes disso, vamos lá para a página 160, alguma coisa, para a gente poder estudar, tá bom? Vamos lá. We use the present perfect to say that an action happened in a specified time before now. Nós usamos o presente perfeito para dizer que uma ação ela aconteceu num tempo não específico antes de agora. We use it when we talk about an action or state which started in the past and continue up in the present time. Foi tudo que eu falei. Nós usamos quando nós queremos falar de uma ação ou um estado que começou no passado e continua até o presente. Por exemplo, get to know food you've never tasted before. Conheça a comida que você nunca experimentou antes. Então, aqui, you've never tasted. Você nunca experimentou antes. Do passado até agora, você nunca experimentou. Você vai experimentar agora. Find out about different places you haven't visited yet. Descubra diferentes lugares que você ainda não visitou. Ok? Observe this tense, always use it on auxiliary verb. Observe que a sentença ela sempre vai usar o verbo auxiliar, que é o verbo have. I have, you have, he, she, it, has. O restante todo é have. We have, you have, they have. E the past participle of the verb, que é aquela terceira coluna lá dos verbos, que é o particípio passado. When you talk about regular verbs, quando nós falamos sobre verbos regulares, the past participle has the same form as the simple past. O particípio passado, ele tem a mesma forma que o passado simples. Look at the sentence structure of the present tense. Olhe a sentença do present perfect.
Aqui eu tenho, na forma afirmativa, o sujeito. I, you, he, she, it, you, we, they. Nós temos o verbo auxiliar, que é o verbo have. No caso, se for para a terceira pessoa, has. O verbo no particípio passado, que é aquela terceira tabelinha lá. Mais o complemento. Por exemplo, sujeito, Susan. Verbo auxiliar, has. Verbo no particípio passado, washed. Complemento, her car. A Susan está lavando o carro dela. Timmy and Tammy has traveled to Canada. Timmy and Tammy são sujeito. Duas pessoas, então é have. Have, o verbo auxiliar. Traveled, viajou, ele conjugado no particípio passado. To Canada, complemento. Na forma negativa, eu vou usar o sujeito, subject pronoun. O auxiliary verb, o verbo auxiliar. O not, mais o verbo no particípio passado, mais o complemento. Susan, sujeito. Has not, ou na sua forma curta, hasn't, washed her car. A Susan, ela não lavou o carro dela. Tim and Tammy have not, ou haven't, traveled to Canada. O Tim e a Tammy, eles não viajaram para o Canadá. E na forma interrogativa, assim como acontece com o verbo to be, que a gente tem em inversão, eu vou pegar o verbo auxiliar e vai vir para frente do sujeito. Ou seja, ele vem para o início da frase. Auxiliary verb, subject pronoun, verb in the past participle e o complemento. Auxiliar, has, subject pronoun, Susan, que é o sujeito. Washed, o verbo no particípio passado e o complemento, her car. A Susan lavou o carro dela? Tem lavado o carro dela? Have Tim and Tammy traveled to Canada? O Tim e o Tammy viajou para o Canadá? Ou seja, já viajou para o Canadá? Ok? Vamos voltar lá para o livro. Te amo. Eu te amo. Desculpa, gente, meu sobrinho. Ai, tá aqui do meu lado, acordou. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desembaralhar as palavras e vão completar com o present perfect, ou seja, o presente perfeito. Lembrando que eu tenho o sujeito, logo em seguida eu tenho o auxiliar, que é o verbo have, que é have ou has se for terceira pessoa. Eu tenho o verbo principal conjugado no particípio passado e eu tenho o complemento. Então, ficou assim. Her, dela. Car, carro. Already, já. Susan, a pessoa. Wash. Esse exercício ele é complicado porque ele pede para que você conjugue o verbo principal, jogue ele para o particípio passado e acrescente o auxiliar have ou has. Então, vamos lá. Quem é o primeiro? Susan. Susan, aí vem o auxiliar. Have ou has? Susan é alguém do sexo feminino. Se é alguém do sexo feminino, é has. Has. Aí vem o already, já, tá? O verbo principal, wash, que ele no particípio passado vira washed. Her car. B. Work, Brad and Carol together. Trabalhar, Brad e Carol juntos. Brad e Carol já trabalharam juntos? Já trabalharam juntos, não é uma pergunta, tá? Então, Brad e Carol, sujeitos. Aí vem o verbo auxiliar, que é quem? Em seguida, o verbo conjugado no particípio passado, mais a conclusão, mais o complemento. Letra D. Canada travel to already Tammy. Tammy, que eu acredito que seja uma mulher, que é o sujeito. Aí vem o verbo, mesmo que fosse um menino. É a terceira pessoa.
Já, no caso aqui, o participio passado, o auxiliar. Aí vem o already, o verbo conjugado no participio passado, mais o complemento. Ele é um pouquinho complicado, eu sei. Aqui, nesse próximo, vocês vão colocar a frase na forma negativa. Esse é legal porque vocês não precisam desembaralhar a frase. Ele já tá ali prontinho para você. Você só vai colocar, acrescentar o verbo auxiliar, né? Na forma negativa, ou seja, not, incluindo not, mais o verbo principal conjugado no particípio passado. Então, vamos lá. I pack my bags for the trip. Eu fiz as minhas malas para a viagem. B. Beth called the pizza delivery place. Sorry. A Beth, ela não ligou para o lugar de pizza, para a central de pizza. E na primeira, eu não fiz as minhas malas para viagem. Eu não empacotei as minhas malas, né? C. My friends arrived for my birthday party. Meus amigos não chegaram para a minha festa de aniversário. 6. Na 6, vocês vão preencher com o verbo no particípio passado, na forma negativa. Esse aqui tá beleza. Ele já tem a frase. Eu só tenho que colocar o verbo com o verbo auxiliar. E eu vou pegar o verbo que tá entre parênteses sem o to e vou colocar ele no particípio passado. The Johnsons prepare for the winter. Ah, não, desculpa, gente. Esse aqui você não vai pegar o verbo que tá entre parênteses. Ele já está na frase, tá? Você vai simplesmente pegar o auxiliar, se é have, no caso na negativa, se é hasn't ou se é haven't, e vai acrescentar. Piece of cake. Facinho, facinho. Última página. Choose the best option to complete the sentence. Escolha a melhor opção para completar as sentenças. Why so much rice today? Por que você cozinhou tanto arroz hoje? O certo seria has you cooked, ou have you cooked, ou have you cooking. B. Tananã, they, tananã, the bake time for the cake. Eles cozinharam, eles checaram o bolo, de assar o bolo, o tempo de assar o bolo. O certo seria have checked, hasn't checked, have checked. Lembrando que aqui ele é uma pergunta interrogativa. Então, o auxiliar, ele vem para o início da frase, certo? C. Where you soccer before? Aonde que você jogou futebol antes? Então, o certo seria has you played, have you played, have you played. Qual seria a forma correta? Na 8. E é a última, eu prometo. Na 8 e a 9, tá? Read the answer and write the appropriate question. Leia a resposta e escreva perguntas apropriadas. Yes, I have finished my dinner. Sim, eu já terminei o meu jantar. Como é que eu perguntaria isso? Você já terminou o seu jantar? B. No, Daisy hasn't called me today. Não, a Daisy não me ligou hoje. C. Yes, my teacher has talked about American history. Sim, a minha professora tem falado sobre histórias americanas. Como é que fica a pergunta? Lembrando que para fazer pergunta na forma interrogativa, eu vou usar o auxiliar, o verbo auxiliar, has ou have, vou usar o sujeito e vou usar o verbo principal, né? No caso, o verbo principal conjugado com o particípio passado. A sua forma no particípio passado. E a 9 última.
Antes dela, vamos fazer o Vocabulary Hint? Escutar, no caso. Unit 3, Track 8. Vocabulary hint. Contractions. Have not in the contracted form is haven't. They haven't talked to the teacher. Has not in the contracted form is hasn't. She hasn't talked to the teacher. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer aqui? Na 9, vocês vão preencher os espaços usando o presente simples para poder fazer perguntas. Entre parênteses, na linha de baixo, eu tenho o verbo no infinitivo. Todas essas... No caso, aqueles que não têm o sujeito vai ser direcionado como you, ok? Então, vamos lá. The New Marvel's Movie. Você já assistiu o novo filme da Marvel? Então, aqui eu vou usar o you. Eu vou usar antes o verbo auxiliar, have ou has. Então, você já assistiu, eu vou usar o verbo auxiliar, vou usar o sujeito you e vou usar o verbo watch, conjugado no particípio passado. E ela vai responder, a pessoa vai responder, yes, I eat twice. O verbo é o mesmo que o de cima, to watch. Então, como é que fica? Eu vou usar, a frase está na afirmativa, certo? Então, eu tenho o sujeito, eu tenho o auxiliar e eu tenho o verbo conjugado no particípio passado. B. Golf lately. To play. Você tem jogado golfe ultimamente? Mesma coisa com o de cima. Eu vou usar o have ou has, o you e o verbo play conjugado no particípio passado. Play it. C. Has Amy in a universe before? Nesse caso aqui, eu não sei porquê. Eles não deram nenhum indício de que a pessoa o nome da pessoa, tá? Só tem aqui no livro. No caso, a pessoa é a Amy. Se é alguém do sexo feminino, ou seja, a terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar, eu vou usar antes do sujeito o auxiliar o quê? Have ou has. Isso. Aí eu vou usar a Amy, vou pegar o verbo work e vou conjugar ele no particípio passado. Yes, o quê? She. Aí você vai completar com o verbo, ok? Então, turma, olha só. O que nós fizemos? Exercício que vocês têm para fazer sozinhos. A página 40, a página 41, a página 43, a página 44 e a página 45. Se tiver dúvida, volte lá no vídeo, tá? Se a dúvida persistir, pode me chamar no privado, mas depende muito do horário. Tem horário que eu não tô disponível, mas sempre que possível eu respondo. E é isso, turma. Por hoje é só. Stay home. Take care of yourself. Bye, bye.